O senhor me respeite. Você me respeite também, rapaz. Não fale que eu sou caçador de like, não. O senhor me respeite. Senhor, você é. O senhor está entrando na revista História. O senhor é um comunista. O senhor é um comunista. Lembre-se disso. O senhor é um comunista. E nenhum comunista é confiável. Caçadorzinho de like. Me respeite, Aldo Rebelo. Abaixa a bola para falar também. comigo. Abaixa sua bola, maloqueiro. Maloqueiro é o senhor. Maloqueiro é o senhor. Eu queria começar trazendo, Aldo, uma matéria que saiu agora. Saiu faz pouco tempo, para ouvi-lo a respeito. Ex-diretor da Polícia Federal é contratado como consultor do escritório da família de Alexandre de Moraes. Vocês lembram do nome do senhor Rogério Galoro? Então, ele chefiou a segurança do Supremo, do TST também, já foi da assessoria especial da presidência e fundou uma consultoria focada em segurança corporativa, investigações e compliance. E ele abriu o escritório dele, a consultoria, e foi contratado pelo escritório do Alexandre de Moraes. Aldo, eu tenho falado bastante sobre a minha posição. Na nossa última entrevista eu fui bem categórico com relação à necessidade da gente não parar de brigar pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E hoje eu vejo que essa teia de corrupção e de tráfico de influência e de constrangimento, intimidação e fortalecimento do complexo industrial da censura foi escancarada. O que mudou da nossa última conversa foi isso. A gente teve vaza-toga, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vaza-togas, Tagliaferro, denúncia do Departamento de Estado americano, sanção da Magnitsky, cancelamento de vistos para todos os ministros que se envolveram e colocaram a mão e a digital nesse antro de corrupção moral. E eu perguntei para o senhor, devemos pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Queria saber se a resposta do senhor mudou daquele momento, daquela entrevista para hoje, Aldo Rebelo. Não mudou. Eu sou completamente contra pedido de impeachment de ministro do Supremo. Acho que isso é uma coisa inviável. É gente que não sabe a correlação de forças no país. Se você quer alterar as orientações do Supremo, esse não é o caminho. Primeiro, para você iniciar um processo de impeachment contra o ministro do Supremo, você tem que primeiro arrumar um crime de responsabilidade contra ele. Sem um crime de responsabilidade, como é o mesmo caso de impeachment de presidente da República, você sequer abre o processo. E se você tentar, provavelmente você não aprove a chamada admissibilidade do crime para que o processo seja iniciado. Um processo demorado, um processo difícil. O caminho para você trazer o Supremo de volta ao seu papel de corte constitucional é você nomear ministros garantistas, legalistas, conservadores. E o caminho para isso não é impeachment de um ministro que o presidente da República, se for esse, vai nomear outro, como vai nomear agora no caso da renúncia, da aposentadoria do Barroso. Qual é o caminho que eu acho viável, sem confronto, sem choque, sem processo de crime de responsabilidade? É você alterar o número de ministros do Supremo. Um governo eleito, um governo comprometido com o nacionalismo, com o desenvolvimento, um governo contrário a essa agenda do comportamento e dos costumes, a essa agenda globalista que tomou conta do Supremo, você altera de 11 para 21 ministros, e o novo governo nomeia 10 ministros legalistas, conservadores, e você resolve o problema sem confronto nenhum. Você nomeia 10 ministros. Ah, mas isso, será que é possível? Claro que é possível. É um artigo da Constituição 101, 121. E você faz isso sem trauma. Por quê? Você não está afrontando o Supremo, você não está afrontando a Constituição, você está apenas alterando um artigo. Esse número de 11 ministros é um número da Constituição de 88. Antes eram 15, já foram 17, ou coisa parecida. Ah, mas e os custos de 10 ministros? Eu digo, uma Corte Suprema legalista e que dê segurança institucional e jurídica é paga, se fosse aumentar para 100 ainda pagaria, quanto mais de 11 para 15, 17 ou 21. Eu acho que esse é o melhor caminho. Eu preciso fazer a pergunta, Aldo, a respeito dessa situação. Deixa eu só corrigir aqui.
Opa. Aê, boa. Porque a nossa audiência, ela tem essa dúvida, né? A gente vê o senhor em vários programas da direita, da Revista Oeste, às vezes na Gazeta, e as pessoas, elas se perguntam, elas falam, poxa, por que o Aldo apoia pautas que a direita apoia e também e não tem a capacidade de apoiar o impeachment de um ministro que está aí, o mundo inteiro sabe que é um criminoso. A gente está vendo... A gente tem a faca ensanguentada, o batom na cueca, a arma do crime, que é a própria decisão abusiva, né, que ela ultrapassa todos os quesitos básicos de uma decisão jurídica ou da aplicação do direito, de fato, né, ele vai para a extrapolação, ele vai para o abuso. Existe algum receio do senhor com relação a alguma ação do Moraes? O senhor tem medo do Alexandre de Moraes? Não, se eu tivesse medo, eu teria ido me esconder nos Estados Unidos, que eu não fui. Eu fiquei aqui. Eu enfrentei o Moraes numa audiência pública. Eu não tenho nenhum processo no Supremo. Nunca tive um processo no Supremo. Eu não sou réu no Supremo. Quem é réu no Supremo é quem tem medo do Supremo. Eu não tenho medo porque não sou réu. A minha convicção é porque eu acho que esse não é o caminho. É um caminho muito difícil. Porque tudo bem, você está nos Estados Unidos dizendo que quer... caçar o ministro do Supremo é muito fácil, tá certo? Eu estou propondo uma coisa eficaz, eu estou propondo algo que funcione, eu estou propondo que um governo eleito no Brasil, um governo nacionalista, um governo desenvolvimentista, nomeie mais 5, 7 ou 10 ministros e altere essa correlação de forças. O Supremo vai ter uma maioria legalista, vai ter uma maioria que não vai se guiar por essa agenda dos costumes, pela agenda global. É isso o que resolve o problema. Agora, quem quiser travar luta ideológica, quem quiser marcar posição, tudo bem, isso é um direito. Eu fiquei muito tempo em governos, presidi Câmara, conheço o Supremo de perto, não vejo isso como alternativa, não vejo isso como caminho. Além disso, não é só nesse aspecto que eu discordo dessas chamadas pautas da direita. Eu não concordo com a aplicação de leis estrangeiras no meu país. Eu não concordo com sanções econômicas contra o meu país. Eu acho que os problemas do meu país devem ser resolvidos aqui dentro, pelos brasileiros. Também não acho que os Estados Unidos devam ser o xerife do mundo. Eu sou contra a intervenção dos Estados Unidos em outros países. Já fizeram intervenções aqui e não foram e não contaram com o meu apoio. Por quê? Quando o Bolsonaro era presidente, também tentaram intervenções aqui dentro. E os que defendem hoje a intervenção eram contra naquela época, porque era governo democrata, porque era governo do Biden. Eu era contra na época e sou contra hoje. O Brasil tem que resolver os seus problemas sem precisar da muleta de potências externas. Isso é um erro, isso é um equívoco, isso não dá certo. Porque se você legitima essa operação contra esse governo, estará legitimando contra o governo que tiver outra orientação. Então, amanhã tem um governo democrata e um governo conservador no Brasil. Ah, não, então essa intervenção nós não queremos. A intervenção de hoje é benéfica, a de amanhã não será. Ou você age com base em princípios, ou isso não tem condições de funcionar. Eu queria só expandir o debate aqui, chamando o Coronel Gerson, mas só para avisar, eu moro em Lagoa Santa, Minas Gerais. Eu não sei se o Aldo Rebelo estava fazendo menção ao Paulo Figueiredo ou ao Eduardo Bolsonaro. Não estou fazendo menção especificamente a ninguém. Que você falou, tipo, quem está aí fora do Brasil defendendo não é só o Paulo Figueiredo e o Eduardo que estão nos Estados Unidos. Tem muita gente que fica de lá, tá certo, tentando aqui influenciar, fazer campanha contra o Supremo e não vem aqui para enfrentar o Supremo, tá certo? Essa que é a questão. Devia vir para aqui. Mas o Supremo está caçando gente aqui. Eu sei que está caçando, tá certo? Já passou muita gente, é por isso que eu vou fugir do Brasil. Se o Supremo me perseguir, eu vou embora do país. Não, eu fico aqui, meu irmão. Eu fiquei aqui durante o regime militar. Era quase uma sentença de morte. E eu fiquei aqui. Mas tá o senhor... aqui continuo. Não, tudo bem. Não, tudo bem. É que o senhor é claro que se o senhor não defender impeachment ou responsabilização criminal deles, o senhor não é alvo de nada. Pelo contrário, o senhor faz parte do sistema que blinda eles. Mas isso daí não, eu não faço parte do sistema. Você faz mais parte do sistema do que eu. Como? Tá certo? Você faz mais parte do sistema do que eu.
Que é isso, rapaz? Eu sou um youtuber, eu sou um cara eu faço live pelo YouTube. Enfrentando o regime militar, enfrentando a ditadura, com risco de morrer, enfrentando uma tirania, e você vem com essa conversa fiada de que sou parte do sistema. Hoje o senhor está blindando o sistema. É você, rapaz. Mas eu estou sendo sincero aqui, que eu não sei porquê, no último debate, eu tive um debate civilizado com o Aldo Rebelo, eu não sei porque o Aldo Rebelo perdeu. O senhor perdeu um pouco a estribeira aqui logo que eu comecei a entrevista. Eu denuncio o sistema de justiça brasileiro. Porque o senhor me fez uma acusação muito grave. Então, certo? Mas deixa eu explicar. Dizer que eu estava com medo do Supremo. Isso não, eu não pode dizer. Eu não tenho medo nem do Supremo, nem do senhor e nem de ninguém. Aldo, esse é o ponto. Não importa a impressão que você... O que eu estou falando é sobre a impressão que as pessoas têm. E por que eu falo isso? Porque... a mesma coisa aconteceu com o Ives Gandra da Silva Martins, que é um professor catedrático de direito constitucional e uma pessoa que eu tenho uma admiração e respeito muito grande. Senti medo das suas palavras também. Aí que tá. Você fala, Marco, não importa o que você sente. Mas a minha análise semiótica é essa. Porque a gente está batendo, e são situações diferentes, Aldo. Na primeira entrevista que a gente fez com o senhor, não tinha Magnitsky, não tinha... cancelamento de visto, 8 vistos cancelados, mais o do PGR, mais o de muita gente que está no entorno. Quer dizer, as coisas mudaram e me parece que também o senhor tem uma resistência muito grande com a aplicação da Magnitsky no Brasil. E isso atrapalha muito a nossa conversa, especialmente porque o senhor está falando de anistia, que é uma pauta que o Departamento de Estado americano abraçou, inclusive, né, de liberação dos sequestrados e dos reféns que estão aqui subjugados pelo Alexandre de Moraes, e eu não sei, parece que o senhor ou não sabe ou desconhece da história do Clériston, ou não sabe ou desconhece a história do Felipe Martins, ou sabe dessas histórias, sabe da história do Daniel Silveira, que foi torturado, que nem o Felipe Martins torturado e o Clériston morto, e daí me fala, poxa, que remédio constitucional que a gente tem para um ministro que comete essas atrocidades? Aí você fala, poxa vida, eu não vou enfrentar a instituição. Então, o senhor está tomando uma decisão, pelo menos uma decisão inequívoca, de reconhecer a instituição como legítima, já que o senhor não irá enfrentá-la, uma vez que existem criminosos dentro da instituição. Então aqui, esse é o meu ponto. Não é uma acusação. A audiência inteira está vendo, a gente está com 13 mil pessoas ao vivo aqui, vendo um discurso meio contraditório, meio estranho do senhor. Essa disposição toda em falar em luta pelas instituições republicanas que são subjugadas por uma dúzia de... uma mãozinha de ministros ali, que envolve Gilmar Mendes, Barroso, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, e a gente está vendo um processo de blindagem institucional do Supremo. A Carmen Lúcia está falando em aposentadoria antecipada, antes da compulsória. O Barroso está sendo, vai entrar o Messias. Sabe quem é o Messias, Aldo Rebelo? É tipo um sicário de um narcotraficante muito grande. O Messias é o sicário, é o matador de aluguel, é o cara que fala em censurar, em aumentar o complexo industrial da censura. Sabe quem é o Pacheco, Aldo Rebelo? É o cara que blindou o Alexandre de Moraes de mais de 30 pedidos de impeachment, junto com o Alcolumbre, 40 pedidos dos dois juntos. Agora o senhor fala para mim que o sistema não está colapsado em si? Isso daí é coisa de quem está há 50 anos na política, não pode falar um negócio desse para um jovem youtuber, não é mesmo? Que está no Brasil lutando contra esses abusos de poder, Aldo Rebelo. Você não está lutando contra abuso nenhum, você está marcando a sua posição, você está procurando audiência, procurando likes, e isso é legítimo, tá certo? Querer resolver o problema é de outro jeito. Você acha que resolve problemas do país com adjetivo? Isso é pessoal. O senhor tem que respeitar, isso é pessoal. O senhor me respeite. O senhor me respeite. Você me respeite também, rapaz. Não fale que eu sou caçador de like, não. O senhor me respeite. Senhor, você o senhor está entrando na revista História. O senhor é um comunista. O senhor é um comunista, lembre-se disso. O senhor é um comunista e nenhum comunista é confiável. Me respeite, Aldo Rebelo. Eu não acusei o senhor de nada, em momento algum. Me respeite. Eu sou professor de Direito Constitucional. Você pode ser professor do que quiser, rapaz. Eu estou trabalhando na comunicação há 3 anos, fazendo muita coisa que muita gente não tem coragem de fazer. Me respeite. Abaixa a bola para falar também. Comigo. Abaixa a sua bola, maloqueiro. Maloqueiro é o senhor. Maloqueiro é o senhor.
O senhor é um maloqueiro tresloucado, de esquerda, comunista, pró-China. Por que você me chamou para vir no seu programa? Para fazer o quê? Para concordar com você? Maluco? O senhor vai me acusar no meu programa? Seus ideias malucas? Achando que eu sou o quê? Me convidou? Você é condescendente com isso daí? Que é isso? Porque o senhor tem 50 anos de experiência na vida política e não consegue denunciar o Alexandre de Moraes? Pelo amor de Deus, me respeita. Bem, queria agradecer. Eu acho que não tem mais espaço para um debate aqui saudável entre nós. Eu abri um espaço para um comunista no Show da Manhã e é isso que acontece, né? O cara vem com pedras e paus para me atacar. Eu não desrespeitei o senhor em momento algum, falei que dá uma sensação de blindagem institucional e de medo. É isso que a audiência enxerga. Eu sou transparente. Para blindar quem? Tá? Para blindar quem? Sou eu que estou blindando. Para blindar o sistema. Eu acabei de falar para o senhor do Pacheco, falei do Messias entrando, falei o Pacheco e o Messias como os próximos. Fui eu que elegi o Pacheco. Carmen Lúcia antecipando a aposentadoria. Isso não é blindagem? Você quer o quê? Você quer conseguir prestígio às minhas custas? O senhor é contra Magnitsky, não? Sou, claro que sou. Então pronto. Aplicar Magnitsky no Brasil? Claro que sou contra. Você é a favor? É frouxo. Você é um covarde, rapaz. E assim, que pena. Foram duas participações, uma foi civilizada, essa, infelizmente. Porque você não me provocou. As garras e os dentinhos do comunista. Se quiser me provocar, vai ter que me enfrentar. Coronel. Antes do ministro deixar o programa, eu queria só pegar um gancho do que ele falou, e até porque nós teremos uma questão anterior até ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que na minha avaliação, na minha opinião, é algo que o Brasil terá que enfrentar mais cedo ou mais tarde. Ou com a renovação do Senado Federal, que essa renovação provavelmente, inclusive, será uma das pautas de campanha, justamente o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, pelos crimes de responsabilidade que eu já elenquei aqui e que são sobejamente conhecidos aí pela audiência. Mas eu queria atacar um ponto que, na minha avaliação, ele como parlamentar, que um dos parlamentares com maior experiência, talvez, no Brasil, eu possa perguntar, que é a questão do maior representante desse organismo que ele denuncia do Ministério Público, que está na cúpula do sistema, que é o Procurador-Geral da República. Nós teremos agora em novembro, já está inclusive marcada a data da sabatina do Paulo Gonet para a sua recondução por mais 2 anos. Na minha percepção, ministro, o atual PGR, não só pela subserviência, até pela omissão em diversas inconstitucionalidades e crimes de responsabilidade que ele presenciou, ele não reúne mais condições até para esse processo de pacificação que o senhor tem apregoado e defende. Eu também tenho a mesma opinião que o senhor em relação à questão da anistia. Mas eu lhe pergunto, não seria, então, o momento do Senado Federal exercer o seu poder de escolher ou até sugerir um outro Procurador-Geral da República que possa exercer esse papel de responsabilidade institucional? Não tenha dúvida, coronel. Se eu fosse presidente da República, esse cidadão não seria o meu procurador-geral. O meu procurador-geral seria legalista, seria um homem que combateria essa agenda identitária que está por aí, que não autorizaria o Ministério Público a ser um contraponto ao desenvolvimento do país. Seria uma outra agenda para o Ministério Público Federal. Esse Ministério Público Federal tem a agenda desse governo, que é um governo que quer entregar a Amazônia para os estrangeiros, que quer fazer da COP30 uma conferência do clima das Nações Unidas para congelar a economia da Amazônia, para impedir a exploração do petróleo da margem equatorial, para impedir a exploração da fronteira mineral da Amazônia. É esse Ministério Público que está aí. Naturalmente, o Congresso, o Senado, no caso, deveria procurar uma alternativa que desse ao Ministério Público um caráter nacional, um caráter de defesa dos valores brasileiros, de defesa do desenvolvimento, que o atual Ministério Público, infelizmente, não defende. Deixa eu terminar aqui. Tem um post do professor, do Marcelo Franco e do Sérgio, direcionados para o Aldo Rebelo. Eu queria fazer aqui as duas perguntas que eles colocaram. O Sérgio Nascimento: senhor Aldo, com todo respeito, o senhor acha normal o ministro do STF se reunir com o comandante do Exército e não permitir que um oficial use sua farda em uma audiência, ter no STM advogados sem experiência militar e muitas outras aberrações?
Meus amigos, o Supremo Tribunal Federal tem extrapolado das suas atribuições, das suas funções em várias áreas e há muito tempo, tá certo? E houve, naturalmente, por parte do mundo político, uma espécie de cumplicidade e de conivência. Mas é preciso levar em conta que isso não aconteceu agora. As concessões do mundo político ao Supremo Tribunal Federal são antigas, permitindo que o Supremo substitua o Congresso ao legislar, permitindo que o Supremo proíba presidentes da República de nomear seus ministros, permitindo que o Supremo prenda no exercício do mandato senadores e deputados dentro do próprio Congresso, como tem acontecido, permitindo que o Supremo impeça um presidente da República de nomear um delegado da Polícia Federal. Então o Supremo foi naturalmente se sentindo empoderado, sem limites, chegando a qualquer tipo de absurdo, como temos a oportunidade de testemunhar. Por essa razão é que eu acho, mais uma vez, que isso só pode ser corrigido se você alterar a correlação de forças no Supremo, com um grupo de ministros que afastem o Supremo dessa agenda tão distante do interesse nacional, tão distante do interesse do país. E tem uma derradeira do Marcelo Franco. Aldo Rebelo citou o professor constitucionalista Manuel Gonçalves Ferreira Filho, da USP, que, ao contrário de Aldo, é um dos que mais defende o impeachment de ministro do STF. Vídeo o artigo dele no Conjur, em 23 de maio de 25, agora faz uns 5 meses, mais ou menos. Perfeito, aqui não foi uma pergunta, foi só uma afirmação. Obrigado, Marcelo. Deixa eu agradecer. Uma pena que houve um pouco de exaltação dos dois lados, mas eu quero sempre deixar as portas abertas, mesmo que o debate dê uma apimentada, e para a gente explorar mais isso. Eu queria explorar mais por que o Aldo Rebelo é contra Magnitsky. A gente acabou enveredando por vários assuntos, mas o meu tema prioritário é Supremo Tribunal Federal e portas abertas sempre. Aldo Rebelo, obrigado pela participação hoje aqui no Show da Manhã. Muito obrigado a você, e na próxima, quem sabe, você me dê tempo para explicar porque sou contra a aplicação dessa lei em território brasileiro como se fosse um direito de extraterritorialidade. Eu posso te explicar numa próxima oportunidade, com muito prazer, e muito obrigado mais uma vez. Desculpe qualquer coisa aqui no transcorrer do nosso debate. Obrigado a você, obrigado aos seus debatedores. Obrigado, ministro Aldo Rebelo. Bom dia para o senhor, uma ótima terça-feira.